Descubra a incrível história de Ismael, o filho rejeitado que recebeu a bênção divina de Deus no terceiro ano de Joaquim. Em uma terra repleta de promessas e desafios, vivia Abraão, o eleito para ser pai de uma grande nação. Ele habitava em Hebrom, sob o calor abrasador do sol do Oriente Próximo, onde suas esperanças eram tão altas quanto as montanhas que circundavam sua bênção. Contudo, a sombra da dúvida pairava sobre sua cabeça. Sua esposa Sara não lhe havia dado progenitura. Desesperado por um legado, Agar, sua serva egípcia, se tornou mãe de Ismael, um ato que carregava o peso de desespero e expectativa. A tenda de Abraão pulsava com os sussurros de promessas não cumpridas, mas o nascimento de Ismael parecia ser um lampejo de esperança. Ismael crescia, ensinado a dizer o nome de Deus e a falar de sua linhagem, mas a atmosfera de tensão não era fácil de dissipar. O anseio de Sara por um filho apenas dela era um caldeirão prestes a transbordar. Quando finalmente a bênção chegou na forma de Isaque, as risadas ecoaram pela tenda, mas junto a isso, um gelado desprezo também se instalou. Sara, enciumada, olhou para Ismael com desprezo, um símbolo do que poderia ter sido. A situação se tornou insustentável e, em um momento de dor e decisão, Sara exigiu que Abraão enviasse Agar e Ismael ao deserto. Envolto em lágrimas e gritos de desespero, Ismael caminhava por uma estrada árida. Agar, aflita, prostrou-se sob a sombra de um arbusto, sua alma angustiada clamando ao Deus que a viu, e neste clamor, a história toma um rumo celestial. O Senhor, que se apresenta como El Roi, escutou os soluços do menino e enviou um anjo ao encontro da mãe, trazendo água e uma promessa. Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino, disse o anjo, confortando Agar. Ismael será uma grande nação. A promessa de um futuro brilhante para os filhos da serva rejeitada reconfigurou o desespero em esperança. O deserto, uma metáfora da rejeição e abandono, se tornou um solo fértil, onde as sementes de uma nova escolha se plantavam na terra da fé. Ali, sob a luz do sol escaldante, Agar e Ismael, embora distantes da tenda de Abraão, eram vistos pelo Deus que ama e abençoa além das fronteiras humanamente estabelecidas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto os meses se desenrolavam no deserto, Ismael se tornava não apenas um menino, mas um símbolo de uma nova linhagem e uma nação que um dia habitaria a terra. A rejeição de Agar ao se afastar de Abraão não era o fim, mas o início de um novo capítulo na narrativa divina da redenção. O futuro de Ismael era uma extensão do plano perfeito de Deus, onde a misericórdia encontra os perdidos e traz esperança onde antes havia desolação. Neste momento, a pergunta permanece: como os destinos de Ismael e de sua linhagem se entrelaçarão com a aliança prometida a Abraão? O uníssono do plano divino começa a ecoar, revelando uma conexão que será explorada em capítulos futuros da história da salvação. Ismael e Agar encontrarão-se em um vasto deserto, onde a aridez do solo refletia a angústia de suas almas. Mas a promessa de Deus ressoava em seus corações como uma melodia divina que sustentava suas esperanças. Com a água que o anjo trouxe, um novo amanhã começava a surgir. Certa manhã, ao despertarem sob o céu claro, Agar olhou para Ismael, agora um menino curioso e cheio de vida. Ele brincava com os pequenos grãos de areia, moldando figuras que, para ele, eram castelos e cidades. O que será de nós, meu filho? Agar se perguntou, um misto de temor e fé pulsando em seu peito. Não temas, mãe. Sei que Deus está conosco. Ismael respondeu, as palavras saindo de sua boca como as promessas de um futuro glorioso. Conforme os dias se transformavam em semanas, a vida no deserto apresentava desafios dinâmicos. Agar, no entanto, recordava a palavra do Senhor através do anjo e assim, todos os dias, seu clamor subia aos céus: ó Deus de Ismael, guia-nos em nossas dificuldades. Que a tua promessa se cumpra.
E Deus ouviu. Em um momento de profunda aflição, Agar viu um poço de água cristalina brotar repentinamente debaixo de uma rocha, como se a própria terra tivesse respondido ao chamado dela. Bendito seja o Senhor que provê! Agar exclamou, ruxando para encher seu odre com a água fresca. À medida que os anos passavam, Ismael crescia tornando-se um jovem forte e saudável, capaz de buscar a caça e defender sua mãe. Ele tornava-se uma representação da nação que seria criada a partir dele, conforme a promessa feita por Deus. Contudo, a lembrança da rejeição de sua linhagem ainda pairava sobre Agar, como uma sombra que se negava a cessar. Certa vez, enquanto Ismael e Agar se assentavam à sombra de uma árvore, a mulher olhava para o horizonte. Meu filho, você carrega o legado de uma bênção. Mas ainda existe uma parte da sua história que não conhecemos. Ismael, com a curiosidade ardente de um jovem, perguntou, qual é essa parte, mãe? É sobre seu pai, Abrão. Eu fiz uma escolha que nos afastou de sua casa e de seu legado, mas Deus nos trouxe a este lugar, não é? Eu creio que devemos um dia entender como nossa história se entrelaça com a dele. Ismael olhou para o chão, pensativo. Ele sempre sentirá que sua vida tinha um propósito divino, mas agora sua mente percorria a ideia de um reencontro. Ele se lembrava de histórias que ouvirá sobre as bênçãos de seu pai sobre Isaque, e como isso poderia refletir em seu próprio destino. Um dia, depois de uma intensa caçada, Ismael avistou uma caravana distante. Ele se aproximou, ansioso para conversar com os viajantes que, ao passarem, traziam histórias de terras além do deserto. Vocês vêm de onde o meu pai vive? Ele perguntou, uma esperança crescente crescendo em seu peito. Sim, conhecemos Abrão. Ele é reverenciado como um homem de Deus, e a sua casa está cheia de riquezas e bênçãos, um dos viajantes respondeu, com um tom de reverência. Enquanto as palavras do viajante ecoavam em sua mente, um sentimento profundo de chamado começou a fervilhar dentro dele. Era como se o Senhor estivesse se preparando para entrelaçar mais uma vez as histórias de Ismael e sua linhagem com a da promessa destinada a Abraão. Mas, ao mesmo tempo, no coração de Agar, surgiram temores. O que aconteceria se Ismael partisse em busca de seu pai? Estaria ela disposta a deixar a segurança que encontraram no deserto? Deus não é um Deus de confusão, mas de ordem, Agar ponderou, orando em silêncio para que o Senhor a guiasse em sua resposta. E no silêncio do deserto, uma resposta sussurrou em sua alma, unindo as esperanças e os medos em uma única certeza: a história de Ismael ainda estava sendo escrita, e seu futuro revelaria os planos soberanos de Deus que se manifestariam através das gerações. Assim, com a visão do céu estrelado sobre eles, a reunião de destinos se aproximava, como as promessas do Criador se entrelaçando com os sonhos de uma nação que nascia, enquanto o mistério da divina providência começava a se desvendar, trazendo à luz tempos de grande expectativa e revelação. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre as areias do deserto, Agar sentou-se ao lado de Ismael, que se distraía com o canto das aves que aninhavam nas árvores próximas. Meu filho, disse ela, com a voz entrecortada, as palavras do viajante permanecerão em meu coração. Sua vida é um eco da promessa de Deus. Ismael, com os olhos brilhando de curiosidade, olhou para sua mãe e, com um tom sincero, perguntou, Mãe, o que significa ser filho de uma promessa? O que há em meu futuro que Deus planejou? Agar respirou fundo, ponderando por um momento antes de responder. Ser filho da promessa é carregar uma identidade que ultrapassa esta terra. É saber que, apesar das dificuldades e da rejeição que enfrentamos, Deus tem um propósito para nós. É um legado que transcende gerações. E enquanto falava, o Espírito de Deus começou a se mover, fazendo vibrar o coração de Agar. Lembre-se, filho, Deus é fiel. Ele nos prometeu que você seria uma grande nação. Isso não é apenas uma esperança, mas uma certeza. Ismael, sentindo a profundidade das palavras da mãe, viu-se cercado por um misto de esperanças e dúvidas. O desejo de encontrar seu pai o consumia, e ele sentiu que o tempo estava se aproximando para uma decisão. Naquela noite, sob um céu repleto de estrelas, a voz de Deus ecoou suavemente em sua alma, como um sussurro no vento: Ismael, levante-se e busque o que está além das areias. Os dias se passaram,
E Agar, percebendo a mudança no coração de seu filho, começou a orar fervorosamente. Ó Senhor, guia-nos em nosso andar. Se for da tua vontade, prepare o caminho para Ismael. Que ele possa encontrar a verdade que tanto procura. Certa noite, enquanto o céu se escurecia, Ismael se aventurou longe de sua morada, buscando as terras além do deserto. Ele seguia as pegadas de uma caravana que, segundo ele, levaria respostas sobre seu pai. Os animais faziam sons ao seu redor, e as estrelas serviam como a única luz em seu caminho. Ao longo de sua jornada, Ismael encontrou um homem idoso que caminhava com dificuldade, que se apresentou como Eliezer, um servo de Abraão. Ismael, com o coração acelerado, perguntou: Você conhece meu pai? Conheço bem Abrão, o homem de Deus. Somente ele pode desatar os nós de sua história, respondeu Eliezer, seus olhos cheios de sabedoria. Mas saiba que seu caminho não será fácil. As palavras daquele homem reverberaram na alma de Ismael. Seu coração pulsava mais forte, não só pela empolgação do encontro, mas pela consciência de que a herança que ele encontrava estava também envolta em desafios. Enquanto Ismael escutava as histórias de sua linhagem, seus pensamentos vagaram para falar com o Senhor. Ó Deus, se realmente tenho um destino maior em ti, dá-me força para seguir o caminho que preparaste. Mas, em casa, Agar sentiu um pressentimento pesado. Sua conexão com Ismael nunca fora comum, agora, havia uma necessidade de proteção. Somente um dia depois, em oração profunda, Agar clamou a Deus: Reveste meu filho com sabedoria e o guie em cada passo. Que o sopro do teu espírito vá com ele e mantenha sua fé firme. Nesse momento, uma visão a visitou. Uma luz resplandecente indicava um grande caminho que se abriria à frente de Ismael, mas ao mesmo tempo, sombras dançavam nas bordas desse caminho, simbolizando perigos à espreita. Agar entendeu que o chamado de seu filho estava prestes a ser ativado, e o Senhor alertava sobre a realidade do caminho que ele deveria trilhar. Confiando que Deus estava no controle, Agar exclamou em seu espírito: Se o Senhor está conosco, então quem será contra nós? E assim, com o sol nascendo sobre uma nova esperança, as vidas de Agar e Ismael se entrelaçavam de uma maneira nova e poderosa. O destino de cada um aguardava o cumprimento das promessas divinas, enquanto o deserto, que uma vez foi símbolo de angústia, se transformava no palco da manifestação da glória de Deus. Entretanto, em algum lugar distante, as nuvens se agigantavam sobre as montanhas e rumores de um conflito se espalhavam, antecipando uma revelação que mudaria o rumo de todos. O plano soberano de Deus se movia, e um novo capítulo se aproximava, prometendo descobrir a grandeza inimaginável do propósito divino. Enquanto as estrelas ainda brilhavam no céu, Ismael e Eliezer prosseguiram sua jornada. Cada passo se tornava mais pesado ao ouvir as histórias do pai desconhecido. O espírito de Ismael estava em conflito. Por um lado, o desejo de se conectar com Abraão, seu pai; por outro, o medo das rejeições que seu coração já experimentara. Diga-me mais sobre meu pai, pediu Ismael com urgência, buscando uma fração de familiaridade naquelas palavras. Eliezer olhou para ele, com um brilho de compaixão nos olhos. Abrão, que mais tarde teve seu nome mudado para Abraão, é um homem que andou com Deus. Ele recebeu promessas que levantam nações, mas também enfrentou grandes provações. A fé dele foi testada, e muitas vezes ele teve que esperar pelo cumprimento da palavra de Deus. Os relatos de Eliezer ressoavam profundamente no coração de Ismael, despertando um desejo ardente. E quanto a mim? Que lugar eu ocupo nesse plano? Questionou ele, sua voz tremendo com a intensidade do momento. Você é parte deste legado, respondeu Eliezer, não somente pelo sangue, mas pelo destino que o Senhor tem para você. Está escrito que você será pai de uma grande nação. Há bênçãos em sua vida, Ismael, se você buscar o Senhor. Naquela mesma noite, enquanto Ismael dormia sob o céu estrelado, ele teve um sonho. Uma grande voz ressoou através da escuridão, como um tambor que marcava a hora da alvorada: Ismael, teu nome será lembrado. Você será um homem forte, e suas mãos terão habilidade para fazer grandes coisas. Este é o teu chamado. Ele acordou, o coração pulsando, sentindo a ilustração da grandeza que o aguardava. Ambos, Ismael e Eliezer,
continuaram sua jornada pela manana, quando avistaram uma cidade ao longe. O sol ainda baixo no horizonte lançava sombras longas. Esta é a cidade onde Abraão habita, disse Eliezer, o olhar fixo na distância. Prepare-se, meu jovem. Este será um encontro que mudará a sua vida para sempre. Enquanto se aproximavam, Ismael sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa. Lembrava-se das palavras de sua mãe, Agar, que frequentemente lhe dizia: a promessa de Deus é como uma luz nas trevas. Confie nele. E assim, com essa fé ardente, ele cruzou os portões da cidade. O dia passou rapidamente, e finalmente, ao pôr do sol, Ismael teve a oportunidade de encontrar seu pai. Abraão, com seu semblante bondoso e sábio, o observava com um ar de curiosidade. Quem é este jovem que se aproxima da minha porta? Questionou Abraão. Ismael, respirando fundo, respondeu: sou Ismael, filho de Agar. As palavras foram pronunciadas com grande determinação, e um silêncio pairou no ar. Abraão, chocado, olhou bem nos olhos de Ismael, reconhecendo a evidência da promessa que Deus havia feito. Ismael, disse Abraão, eu sempre soube de você. Abraão estendeu os braços, e, ao abraçar Ismael, a conexão que ambos buscaram se concretizou em um instante divino. Era como se o céu se abrisse sobre eles, revelando as futuras nações que viriam de Ismael. Mas, enquanto a felicidade e a unidade começavam a florescer entre pai e filho, um grupo se formava na cidade, e murmúrios sombrios das dificuldades do passado flutuavam no ar. A sombra da rivalidade e da rejeição, tão familiar aos ouvidos de Ismael, estava prestes a ser reavivada. De repente, uma porta se abriu, e uma mulher enigmática surgiu. Você não deveria estar aqui, Ismael, filho da serva, disse ela com desdém, seu olhar desafiador enfrentando o laço que se formava. A tensão cresceu, e Abraão ficou em silêncio, claramente abalado. Os ecos da promessa tornaram-se um campo de batalha, e agora Ismael se via no meio de um dilema: como garantir seu lugar entre os escolhidos? O destino de sua linhagem dependia de sua resposta e ação neste momento crucial. Enquanto a cidade sentia a pressão crescendo, o Senhor do Alto observava, prestes a revelar mais do seu plano soberano. Assim, as areias do deserto e as pedras da cidade uniam-se em um plano muito maior do que Ismael e Agar podiam imaginar, a batalha espiritual simbólica dos descendentes de Abraão apenas começava, enquanto o propósito divino aguardava seu cumprimento nas promessas de Deus. A noite havia caído com um manto escuro sobre a cidade, e a luz das estrelas mal iluminava os rostos ansiosos que se reuniam na porta da casa de Abraão. Ismael sentiu o peso da expectativa pairar no ar. Os olhares que o avaliavam eram tanto de curiosidade quanto de julgamento. Ele não era apenas um filho, mas um símbolo de um legado de complexidades e desavenças. Ismael, não se deixe abalar, disse Abraão, percebendo a tensão no jovem. O que está prestes a acontecer pode ser desafiador, mas lembre-se sempre do que o Senhor falou a seu respeito. A rejeição humana não pode apagar a promessa divina. Ismael assentiu, mas o olhar que a mulher, que havia interrompido seu reencontro, lançava sobre ele era como um dardo. Você não é bem-vindo aqui, repetiu ela, com palavras afiadas. Sabe que sua mãe foi apenas uma serva, não uma mulher de verdade. O que você busca não é seu. Enquanto todos observavam, sentiu-se dividido entre o desejo de reivindicar seu lugar e o medo de ser arrastado para o abismo das feridas familiares que tanto o perseguiram. O murmúrio do povo crescia, e as sombras de Abraão refletiam um conflito interno. Este é o lugar que Deus preparou para você, Ismael, disse Eliezer, rompendo o silêncio. Não deixe que a dor do passado controle seu futuro. Os murmúrios se intensificaram e surgiram vozes de condenação. Não importa o que seu pai lhe diga, você nunca será como Isaque, o verdadeiro herdeiro. As palavras cruéis foram proferidas por alguém na multidão, um eco de um tempo em que Ismael só conhecera desamparo. E ali, no meio da hostilidade, Ismael percebeu, a batalha que travava não era apenas contra as palavras de desprezo, mas contra as correntes de um passado que desejavam prender seu futuro. Ele tomou um passo à frente, sentindo uma chama de coragem acender-se dentro dele. Eu sou Ismael, filho de Agar, mas sou também filho da promessa.
O próprio Deus se lembrou de mim, e como escrito está, eu tenho um futuro. Não me deixarei limitar pelas vozes que me cercam. A cidade ficou em choque com a intervenção de Ismael. O silêncio tomou conta, os rostos que antes mostravam desprezo agora pareciam hesitantes, quase intrigados. Foi então que Abraão, restaurado pelo brado firme do filho, levantou a voz em um tom que cortou os fissurados murmúrios. Ouçam, todos vocês! Deus não fez distinção entre os filhos que me deu. Ismael é parte da minha herança e sempre será. As promessas do Senhor não se restringem às minhas próprias limitações humanas. Mas, antes que os ânimos pudessem se acalmar, outro homem, robusto e decidido, surgiu entre a multidão. As promessas são para aqueles que são filhos legítimos, declarou. Isaque é o único que deve herdar as vozes do pai e o legado da aliança. Neste instante, Ismael teve uma visão. Sombras e luzes se entrelaçavam, e em meio ao turbilhão, ele viu um altar construído não com pedras, mas com o próprio coração da fé. O Senhor estava ali, e sua mão era sobre ele, preparando-o para um chamado que transcenderia a rivalidade e as feridas. Eu sou a herança da promessa, exclamou, a confiança brotando de seu coração. O Senhor é meu Deus, e seja qual for o plano dos homens, o propósito divino se cumprirá. A multidão ficou em silêncio, e a tensão que permeava o ar parecia ter sido cortada como as nuvens que se dispersam antes da tempestade. Abraão olhou para Ismael, e um novo entendimento passou entre eles. A história de Ismael não seria uma narrativa de aversão, mas um testemunho de redenção. Enquanto o dia começava a raiar com o brilho da esperança, a voz do Senhor ecoou na mente de Ismael. Lembre-se, Ismael, minha aliança não é apenas com Abraão, mas também com todos os que forem chamados pelo meu nome. Através de você, muitos conhecerão a minha glória. O dia que amanhecia carregava promessas de grandeza, e o movimento de Deus estava apenas começando. O horizonte estava repleto de possibilidades, e Ismael compreendeu, bem diante dele, os planos do Senhor estavam em ação. Essa era apenas a primeira colisão de uma jornada que moldaria não apenas a sua vida, mas também as gerações que viriam a seguir. Assim, cada palavra proferida e cada gesto de rejeição estavam murmúrios de um plano muito maior, à espera de ser revelado entre os descendentes de Abraão, enquanto todos aguardavam a próxima etapa da jornada nas promessas de Deus. A luz da manhã começou a inundar a cena, e com ela, um novo espírito de expectativa pairava sobre todos. O silêncio que se seguiu ao clamor de Ismael estava começando a se transformar em murmúrios de questionamento. As reações da multidão eram uma mistura de assombro e curiosidade, como se as palavras do rapaz tivessem cavado fundo em seus corações. Ismael, agora mais firme, sentiu a presença do Senhor como nunca antes. O peso da rejeição parecia se dissipar, e em seu lugar surgia uma confiança renovada. Ele olhou ao redor e viu não apenas rostos que o desprezavam, mas também olhares que começavam a se abrir para a possibilidade de um futuro diferente. Eliezer, chamou ele, sem desviar o olhar da multidão. Suba ao alto da montanha, faça uma fogueira e proclame o que Deus falou sobre nós. É hora de revelarmos a todos que o Senhor não nos esqueceu. Abraão, cheio de um orgulho renovado, se levantou e apoiou Ismael em sua determinação. Era um ato simples, mas com um profundo significado de unidade diante da adversidade. Ismael, a palavra que você proferiu é poderosa, disse ele. O povo precisa entender que você também é um filho da promessa. Vamos construir um altar no monte, e o Senhor se manifestará diante de todos. A multidão, agora cativada, seguiu os dois em uma jornada de fé até o alto da montanha. O caminho estava repleto de desafios, mas a determinação de Ismael era contagiante. Ele liderou os passos, anchorizado na certeza de que Deus o acompanhava. Quando chegaram ao cume, Ismael começou a reunir pedras para o altar. Cada pedra era uma lembrança de sua história, cada uma representando um aspecto de sua jornada, desde a rejeição até a aceitação. Abraão, ao seu lado, começou a entoar canções de louvor ao Senhor, invocando a presença divina. Eis que faço um chamado ao nosso Deus de Abraão, Isaque e Jacó, disse Ismael, pois, assim como ele prometeu, através de mim, as bênçãos se estenderão a muitas nações.
De suas palavras não se pode duvidar. Seu espírito ardia com uma chama que não poderia ser apagada. O céu, por um momento, pareceu abrir-se, e uma luz avassaladora desceu sobre o altar, preenchendo o espaço com uma glória indescritível. A multidão, perplexa, caiu de joelhos, e os murmúrios de dúvida foram substituídos por vozes de adoração. Realmente, o Senhor está neste lugar! Exclamaram alguns. Ele de fato fala através de Ismael. E então, na presença do Altíssimo, Ismael se viu como parte de um plano muito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Nesse momento de conexão com Deus, uma revelação o invadiu. Ouviu uma voz suave e poderosa: "Não temas, Ismael. Eu sou contigo e farei de você uma grande nação. Eu darei a você o que a mão do homem não pode tocar." À medida que os corações ao seu redor se dobravam em reverência, Ismael percebeu que sua jornada estava apenas começando. O plano do Senhor abrangia gerações, um entrelaçamento de promessas que superaria as feridas do passado. A rejeição que ele tinha sentido não era um fechamento, mas um portal para um futuro glorioso. Enquanto a luz brilhava sobre o altar, um súbito estrondo ecoou de longe, e um vento forte atravessou o monte. Era como se o próprio Deus estivesse se movendo, preparando o caminho para a confirmação das promessas. Este era o sinal da aliança, um lembrete de que a soberania divina estava em ação. Ismael olhou novamente para Abraão, e seus olhos se encontraram, cheios de esperança e entendimento. Não apenas a bênção de Deus estava sobre eles, mas uma nova geração de fé estava à porta. Eles eram agora um testemunho, um sinal de que o propósito divino não era limitado por alianças terrenas. E assim, lembraremos sempre do que o Senhor fez hoje, proclamou Ismael. Ele se lembrou de mim, e sabe que meu coração pertence a ele. Que possamos sempre seguir o chamado de Deus, pois o tempo de detenções acabou. O Senhor está prestes a revelar algo maior. Com essas palavras, as promessas de Deus estavam prestes a serem reveladas na plenitude. Ó! Futuro se desenhava diante deles, iluminado pela glória do Senhor, enquanto uma nova saga de fé e identidade começava a brotar nas terras, prestes a plantar sementes que floresceriam por gerações. Mas, antes que pudessem se acomodar na maravilha do que acabaram de testemunhar, o vento trouxe consigo uma nova mensagem, quase inaudível. Um sussurro transcendente ecoou nos corações dos presentes: "O que eu tenho preparado ainda está além de sua compreensão. Preparem-se, pois o momento da verdadeira revelação se aproxima." Enquanto a luz celestial continuava a brilhar sobre o sagrado altar, uma tensão se instalava no coração da multidão. Os rostos que antes exibiam dúvida agora estavam iluminados por uma mistura de esperança e temor. Era um momento de expectativa intensa, onde a presença do Senhor parecia palpitar no ar. Ismael, com os olhos fixos no céu, sentiu o peso da glória divina. A voz que ecoara em seu coração não era somente um consolo, mas um chamado à ação. Ele se virou para Abraão e seus seguidores, mais do que almas curiosas, mas agora partícipes do glorioso plano de Deus. "Escutem", clamou Ismael, "o Senhor nos chamou para algo além de nós mesmos. Devemos nos preparar para receber a resposta do Altíssimo." Abraão, sentindo a chama de fé acesa dentro de Ismael, ergueu suas mãos ao céu e fez um apelo fervoroso. "Ó Senhor, Deus do céu e da terra, revela a tua vontade sobre nós. Confirma as promessas que fizeste a Ismael, o filho da aliança, que por tua graça será a raiz de muitas nações." Nesse momento, enquanto a oração de Abraão subia como incenso agradável ao Senhor, uma nuvem espessa começou a envolver o monte. A atmosfera se tornava cada vez mais carregada, e a multidão sentia que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Os olhos de Ismael se arregalaram, e ele encarou a nuvem, que agora parecia pulsar com vida própria. Logo, a nuvem se condensa, formando uma figura majestosa. O próprio anjo do Senhor desceu, resplandecendo em esplendor e poder. A multidão, temendo e ao mesmo tempo maravilhada, caiu de joelhos, reconhecendo a santidade do momento. "Não temam", a voz do anjo ressoou com firmeza e suavidade, "porque hoje eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, para confirmar que tu és verdadeiramente um filho da promessa, Ismael." As palavras do anjo trouxeram uma onda de reverência. "Assim diz o Senhor,
de ti, Ismael, surgirão 12 príncipes, e eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 17:20, ele prosseguiu, suas lutas e dores não ficarão sem reconhecimento, pois o Senhor não esqueceu o que sofreu. Ele olhou para ti com compaixão e amor. Ismael, atingido pela magnitude do que estava ouvindo, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A dor do passado, a rejeição, tudo parecia pequeno diante da imensidão da promessa que agora era revelada. Ele se viu não apenas como um homem, mas como um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Com grande alegria, congregarei um povo à sua volta, e você os guiará em caminhos de justiça e verdade, continuou a voz poderosa. Mas esteja alerta, pois o caminho será repleto de provações. Ensine a sua nação a fidelidade ao Senhor, pois a história de sua linhagem será marcada por testes, guerras e também vitórias. A nuvem começou a se dissipar, mas a glória permanecia sobre o monte, a marca da presença de Deus. Então, o anjo do Senhor proclamou mais uma vez, preparem-se, porque o que foi prometido ao filho da escrava se tornará um sinal de esperança em meio à dor. Através de vocês, o modo como as alianças divinas serão expandidas será uma poderosa demonstração do meu plano soberano. Os ânimos assentaram-se em um silêncio reverente, e Ismael respirou fundo, agora compreendendo a grandiosidade de sua missão. As palavras do Senhor se cumprirão, disse ele, agora consciente de que o futuro não era apenas dele, mas de toda uma geração que viria a conhecer o Senhor. E assim, diante de toda aquela multidão, a história de Ismael estava prestes a se entrelaçar com os planos eternos de Deus, revelando que cada promessa é um fio na tapeçaria da redenção. Enquanto todos permaneciam imersos na glória daquele momento, um novo eco ressoou, um chamado para permanecer fiel e vigilante. Aquilo que o Senhor tem planejado não é verdadeiramente a conclusão, mas um início glorioso onde as jornadas de fé e luta revelariam o propósito divino em suas vidas. E terminou com um sussurro suave que apenas Ismael parecia ouvir, o tempo de revelações ainda não terminou, prepare-se para ouvir o que trarei a seguir. Enquanto a luz da manhã começava a romper a espessura da nuvem que ainda pairava sobre o monte, os corações dos presentes pulsavam em uníssono com o toque sagrado que haviam experimentado. Ismael permanecia em pé, seu espírito avivado pela mensagem do anjo, mas uma tensão subjacente o inquietava. Os seguidores de Abraão, embora cheios de esperança, sussurravam entre si sobre o que significariam essas promessas. O murmúrio crescendo ao redor causou uma expectativa fervorosa. Como seria a vida sob a bênção do Altíssimo? Ismael ergueu a voz na tentativa de restaurar a calma. Irmãos, não devemos temer o que está por vir. A promessa é um chamado à ação. Se o Senhor está conosco, quem poderá nos deter? As palavras ecoaram nas almas confusas, e com um gesto decidido, ele conduziu os presentes a um clamor coletivo ao Senhor. Todos se uniram em oração, pedindo por sabedoria e coragem para suportar as provações que estavam por vir, confiando em que as promessas de Deus seriam mais poderosas que seus desafios. Mas, enquanto os corações se levantavam em adoração, Ismael sentiu uma presença mais pesada nas proximidades. Ele se virou lentamente, entre as sombras das árvores, avistou uma figura familiar. Era sua mãe, Agar, que se aproximava. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas que refletiam a glória que envolvia aquele lugar. Ismael, ela chamou com um misto de apreensão e saudade, não sabia que um dia veria tal revelação. Deus tem sido fiel ao nosso clamor. Ismael correu até ela, abraçando-a com força. Mãe, o Senhor tem um plano. Ele não nos abandonou, e agora somos parte de algo grandioso. Contudo, no fundo de sua alma, uma inquietação crescia. Ele se perguntou como sua linhagem, marcada pela rejeição, se ajustaria ao chamado divino. A certeza da bênção estava entrelaçada com o peso das incertezas. Enquanto isso, uma voz poderosa irrompeu entre a multidão, quebrando o fervor da bênção. Era um viajante, um homem de pele escura com um semblante sério. Eu venho de longe e tenho palavras do Senhor. Mas cuidado, Ismael, não se esqueça de que a sua jornada não será sem desafios. Muitas nações se levantarão contra você, mas a força do Altíssimo será seu guia. O viajante olhou fundo nos olhos de Ismael, penetrando com sua visão profética.
O anjo do Senhor já havia falado sobre lutas e vitórias, mas a nova mensagem fez o coração de Ismael disparar. Uma promessa de bênção sempre estava amarrada ao potencial de conflito. Como posso me preparar para isso? Que devo fazer? Ele questionou, quase desesperado. Oração e vigilância, respondeu o viajante. A cada amanhecer, busque ao Senhor nas horas silenciosas, nele sua força será renovada. A batalha será tanto espiritual quanto terrena, mas não cesse de aclamar, pois até as portas do inferno não prevalecerão contra a sua descendência. Ele, então, acrescentou com ênfase, e lembre-se, a vitória de hoje é a provisão de amanhã. Um silêncio pesado se abateu sobre a multidão, o peso das palavras ressoando nas almas de cada homem e mulher presente. Ismael, sentindo a gravidade da missão que lhe fora dada, viu que os desafios eram parte do plano divino, e que, através deles, Deus se revelaria ainda mais potente. Enquanto a multidão começava a dispersar, um brilho intenso atravessou o céu. As nuvens se abriram num espetáculo magnífico, e uma nova voz se fez ouvir, vinda do céu: não esqueças, Ismael, que as promessas são como sementes preciosas. Assim como Abraão acreditou em mim contra toda esperança, você também deve ser firme em meio à adversidade. Está preparado para o que ainda está por vir? Após essa declaração, enquanto o som celestial se dissipa, a multidão se voltou em expectativa para Ismael, que agora sentia o peso e a honra de sua chamada. Ele sabia que estava prestes a desempenhar um papel significativo na tapeçaria da obediência e da resposta do povo de Deus. Consciente da dualidade de bênção e provação, Ismael se comprometeu em seu coração a ser fiel. Senhor, fortalece-me e guia-me. O que me revelaste é apenas o começo. E a história de Ismael e sua descendência continuaria a reverberar nos céus, trazendo consigo um eco que continuaria a ressoar nas promessas de Deus a todas as gerações. Em meio ao silêncio que se seguiu, uma nova revelação começou a se desenhar na mente de Ismael. O que mais o Senhor irá revelar por meio de minha linhagem? O destino da aliança não se limita apenas a mim. Enquanto o brilho do céu se dissipava, a multidão começou a se dispersar, mas Ismael permaneceu em pé, suas reflexões profundas sobre as promessas divinas transbordando em seu coração. A voz de Deus ainda ecoava em sua mente, um chamado que penetrava nas fibras de sua alma. O que mais o Senhor esperava dele? Ismael, Agar sussurrou, interrompendo seus pensamentos. O que você planeja fazer a seguir? Ele respirou fundo, sentindo a responsabilidade que havia sido colocada sobre seus ombros. Mãe, preciso buscar direção. As palavras do viajante ressoam em mim, tenho que compreender as profundezas deste chamado. Com isso, decidiu se afastar de todos, procurando um lugar sereno onde pudesse se encontrar com o Senhor. Após algum tempo vagando, Ismael encontrou um canto isolado entre as rochas, onde as folhas sussurravam ao vento, como se estivessem antecipando suas orações. Ele se prostrou, seu espírito quebrantado diante do Altíssimo. Ó Senhor, Deus de Abraão, manifestai-me o teu propósito. Ensina-me a andar na luz de tuas promessas. As horas se passaram e a quietude daquela manhã se aprofundava, quando um coro de vozes celestiais começou a se erguer no coração de Ismael. Ele viu visões de uma terra prometida, onde mananciais de água viva fluíam e as nações se curvavam em adoração ao Deus de Israel. Cada imagem era uma afirmação de que seu futuro estava entrelaçado com o destino de muitos, e a dúvida que antes o dominava começou a se dissipar. Enquanto orava fervorosamente, percebeu uma sombra se movendo à sua frente. Ele levantou a cabeça e viu um novo viajante, um homem envelhecido com um semblante sereno e sabedoria nos olhos. A paz do Senhor esteja contigo, Ismael, ele disse, com uma voz suave. Quem é você? Ismael perguntou, intrigado pela presença repentina. Um mensageiro do Senhor, respondeu o homem. E venho trazer-te uma revelação. O que você viu em visão é verdadeiro, mas prepare-se, pois também haverá muitos desafios pela frente. As provações que você enfrentará não são apenas para sua fortaleza, mas para a glorificação do nome do Senhor entre as nações. Ismael se sentiu compelido a ouvir. Fale, ó mensageiro. Como devo me preparar? Através da fé inabalável, o homem respondeu,
olhando profundamente nos olhos de Ismael. Lembre-se que os grandes líderes que vieram antes de você não obtiveram vitórias sem lágrimas e sacrifícios. Haverá momentos em que as trevas parecerão prevalecer. Contudo, em cada sombra, a luz de Deus brilhará. Você deve ser luz aos que caminham na escuridão. O coração de Ismael respondeu a essas palavras com gratidão e determinação. Eu serei essa luz, mas peço sabedoria para guiar minha linha de descendência. A quem devo me dirigir quando as tempestades começarem a rugir? O homem sorriu. Volte-se sempre para o seu lar. Os ensinamentos de Abraão e as tradições da sua mãe estarão com você. Mas lembre-se, a linhagem de Ismael não é apenas uma herança de tribulações, mas é também um canal de bênçãos. Através de você, muitos serão restaurados e arrastados para perto de Cristo. Com essas palavras, o mensageiro começou a se desvanecer, e a imagem de Ismael ficou marcada em seu coração. Ele percebeu que sua história estava sendo escrita não apenas como a de um filho rejeitado, mas de um portador de promessas. O ciclo de bênçãos que havia começado com Abraão continuaria através dele. Ismael levantou-se, decidido a enfrentar sua jornada. Farei conforme o Senhor me mostrar, declarou em voz alta, e o eco de suas palavras parecia se fundir com os ventos que sopram entre as árvores. Então um novo sentimento de urgência envolveu seu ser. Mas, ó Senhor, o que mais assolará minha linhagem? Como a sua soberania será manifestada através das gerações que virão? Naquele momento, uma tempestade começou a se formar no horizonte, os ventos ululando, e Ismael, percebendo a crescente intensidade da natureza ao seu redor, sentiu que algo monumental estava prestes a se descortinar. As promessas de Deus nunca foram feitas para serem suaves e tranquilas. Seu caminho seria cheio de espinhos, mas também de incomensuráveis bênçãos. E naquela tempestade que se aproximava, Ismael intuiu que um novo tempo estava prestes a surgir, um tempo de revelação sobre o verdadeiro chamado que Deus tinha para sua descendência, pronto para ser descoberto. Que venha a tempestade! Ele bradou, com coragem ardente. Estou preparado para o que o Senhor tem preparado. E assim, enquanto os relâmpagos iluminavam o céu, uma nova revelação se formava dentro de Ismael, um mistério que definiria não apenas sua vida, mas o futuro do plano soberano de Deus. Enquanto a tempestade se aproximava, as nuvens carregadas refletiam a agitação dentro do coração de Ismael. Ele sabia que a jornada de sua linhagem estava prestes a ser revelada em toda a sua complexidade. O vento uivava, como se a própria criação estivesse se preparando para uma transformação monumental, e Ismael, determinado, ergueu os olhos ao céu, clamando pela sabedoria do Senhor. Ó Deus, que este não seja um momento de temor, mas de revelação. Prepara-me para o que está por vir. Senhor, em tua soberania, mostra-me o papel que devo desempenhar na história das nações. Então, no clímax da tempestade, uma luz irrompeu através das nuvens, uma radiação que iluminava tudo ao seu redor. Em meio ao furor do vento e aos relâmpagos que cortavam o céu, a voz do Senhor soou, clara e penetrante, rompendo com o caos: Ismael, meu servo, ouve. Teus passos estão gravados em minha eternidade. As provações que se avizinham não são um sinal da minha ausência, mas uma demonstração da minha presença em meio à adversidade. Assim como eu estive com Abraão, estarei contigo. A voz divina, como um abraço caloroso, envolveu Ismael, aquecendo sua alma. Ele ouviu as palavras que ecoaram em sua mente: tu serás um canal através do qual as bênçãos fluirão para muitas nações. Lembre-se, há uma herança que vai além dos olhares terrenos. Em ti está o início de algo grandioso. Sussurros de coragem e fé começaram a se entrelaçar em seu coração, preparando-o para os desafios que viriam. Os relâmpagos dançavam no céu, iluminando visões de futuras gerações e de um legado poderoso que se estenderia através do tempo. Então, o vento mudou de direção, e uma nuvem espessa se formou à sua frente. De dentro dela, uma figura emergiu, um anjo com uma espada flamejante. Ismael sentiu uma mistura de temor e reverência, mas a presença do mensageiro celestial não era de condenação, mas de grandeza. Ismael, disse o anjo, prepara-te. Este não é apenas o tempo de provações, mas de grandes revelações.
A linhagem de Ismael será conectada à raiz de muitas bênçãos e ao plano divino de restauração. Porém, enfrentarás batalhas, tanto internas como externas. As palavras do anjo reverberaram na alma de Ismael. Era um lembrete de que o caminho à frente seria desafiador. Ele lembrava das palavras que seu próprio pai, Abraão, havia compartilhado, que tudo deveria ser enfrentado com fé. Eu aceitarei, Senhor. A luta não será em vão. O que se segue envolverá não apenas tuas provações, mas uma conexão direta com meu plano redentor. Em muitos momentos, sentirás o peso de não ser o escolhido, mas deva lembrar que a minha escolha sobre ti é irrevogável e eterna. A voz ressoou com sabedoria. Ismael contemplou essas verdades. Enquanto a tempestade rugia, sua determinação crescia. A liberdade que sentia ao se comprometer com a missão divina o empurrava para frente, e ele sentia que estava sendo moldado como um homem de Deus. Tu serás um construtor de alianças. Muitas pessoas, filhos e filhas, virão até ti em busca de consolo e direção. Ensine-os a adorarem ao Senhor, e crie no meio deles uma nação que me honrará. O anjo prosseguiu, sua voz infundida de poder celestial. A cada palavra, Ismael compreendia a imensidão do que estava por vir. A tempestade poderia ser um símbolo das provações de sua própria vida, mas também da força poderosa que viria através dele. Mas, lembre-se, Ismael, possa a tua vida ser um testemunho de como os planos de Deus podem superar a rejeição. O mundo não compreende o valor em ser filho da promessa. A voz do anjo era uma advertência e uma promessa ao mesmo tempo. Estarei pronto. Ismael declarou, seu coração pulsando em união com o propósito divino que estava sendo revelado. Ele sabia que deveria voltar para sua mãe e os que o seguiam, não apenas para trazer as boas novas, mas para prepará-los para o que estava por vir. Ao se distanciar da nuvem, Ismael sentiu a tempestade se acalmar, como se a própria criação estivesse alinhando sua energia com a determinação que florescia dentro dele. Ele carregava agora uma nova paixão por ensinar, guiar e preservar a verdade que receberá. Enquanto caminhava de volta, a imagem de sua mãe, Agar, vinha à mente. Ele imaginou como sua fé a sustentara, mesmo nas horas mais sombrias. Agora, sua missão também se tornava clara, era hora de recontar a história da promessa e preparar sua geração. Ismael sabia que o futuro não seria fácil. Haveria desafios e desentendimentos, mas Deus sempre estaria ao seu lado, contendo o poder da aliança firmada com seu pai, Abraão. Quando trouxe a mensagem aos seus, cada um ao seu redor sentiu a eletricidade do momento. Ouçam, irmãos! O Senhor tem um plano para nós. Ele não se esqueceu e está preparado para manifestar sua grandeza através de nossas vidas. Preparem-se, pois o futuro nos aguarda como um campo vasto, cheio de colheitas. No fundo do seu coração, Ismael entendeu que este era apenas o começo. A herança espiritual estava prestes a se desenrolar em toda a sua profundidade e diversidade. E no eco do chamado ainda pairava a pergunta que ficava em seus lábios: quem se levantará para segui-lo e ser parte do que Deus está prestes a revelar? Assim, enquanto a luz finalmente despontava no horizonte, a tempestade se tornava uma memória distante e o plano soberano de Deus começava a desabrochar, prometendo um futuro cheio de esperança, avivamento e um desejo ardente de adoração que atravessaria gerações. Com essa certeza em seu coração, Ismael olhava para a terra e dizia em sua alma: estamos prontos para o que vem a seguir, e que as promessas do Senhor se cumpram.